E aí, meu povo, um abraço, bom dia. Uma reflexão para a nossa vida de hoje, a nossa vida. Você sabia que Deus não tem prazer em sacrifício, mas obediência? Obediência em seus princípios, obediência é mais importante do que sacrificar, porque muitas vezes queremos sacrificar, mas não queremos obedecer aos princípios que a palavra de Deus nos impõe. Primeiro princípio, às vezes, que não queremos obedecer. A Bíblia diz que um homem que tem domínio na sua própria língua é um homem tido como sábio. Ou seja, às vezes queremos falar muito e obedecer pouco, né? Às vezes falamos muito aquilo que não se deve falar, aquilo que não se deve dizer, e às vezes dizemos. Olhamos muitas vezes a vida do outro e deixamos de colocar a nossa vida no altar, a nossa vida na presença de Deus, a nossa vida em sacrifício. Às vezes olhamos muitas vidas dos outros, mas não olhamos a nossa vida, nem a vida das nossas famílias e nossos filhos. Entendam bem isso, que o maior princípio que existe é a obediência, certo? Às vezes falamos de alguém, mas não oramos por aquele alguém. Às vezes falamos que alguém é assim, é assado, faz isso, faz aquilo, ou olhamos aquilo que muitas vezes o fulano tem, mas não fazemos aquilo que fulano faz, é trabalhar, lutar, né? E orar. Muitas vezes dizemos que temos Deus na vida e às vezes se comportamos dessa forma como pessoas que não conhecem a Deus, certo? É o maior princípio. A Bíblia diz que o maior princípio, né? O maior princípio é a obediência. Quando Deus quando o próprio Jesus Cristo mostra aquela parábola do samaritano, né? Porque nós sabemos que o samaritano era pessoas totalmente rejeitado pela sociedade, pela aquela antiga sociedade, né? Mas ele fez algo em que os religiosos não fizeram, estender as mãos a uma pessoa que estava lá em situações deploráveis, né? A obediência é o maior caminho que podemos trilhar. Essa é a nossa reflexão da vida. Se queremos viver e ter a comunhão de Deus e do Espírito Santo, é obedecer aos princípios da palavra de Deus, certo? A Bíblia diz também que naquele grande dia vai chegar gente que diz: Ah, Senhor, cantei, profetizei, expulsei demônio, curei em teu nome. E Jesus Cristo vai dizer: Apartai-vos de mim, maldito, porque eu vos não conheço. Então você pode observar, você pode fazer tudo isso, mas se você não obedecer aos princípios de Deus, jamais você alcançará a entrada naquele tão grande e glorioso lugar. Essa é a reflexão do dia. Um abraço para todos.